Se tem uma coisa irritante nesse YouTube, é você clicar num vídeo para assistir, ver o vídeo até o final e sair dele sem a informação que você queria. Mas nesse vídeo isso não vai acontecer. Você vai sair daqui com o número que você quer. Você quer saber quantas horas você deve estudar por dia? Eu vou te dizer esse número. Na verdade, eu vou te dar dois números: um limite mínimo e um limite máximo. E eu vou te dizer de onde esses números saíram para que você possa tomar a melhor decisão. Além disso, a gente vai discutir uma série de outros fatores que você também tem que levar em consideração quando for tomar essa decisão de quantas horas você vai estudar por dia. Eu sou Ana Lopes e a minha missão aqui é tornar a sua aprendizagem mais inteligente, mais produtiva e mais divertida. Vamos lá? Então, afinal de contas, quanto tempo uma pessoa deve estudar por dia? Como eu disse na introdução desse vídeo, a gente vai sair daqui com números, tá? Então, o que você vai descobrir aqui? Você vai encontrar uma resposta que seja adequada para você, para o seu caso específico, e vai ter números de verdade para você se basear. Eu vou dizer para você aí qual é o limite mínimo, qual é o limite máximo e por que que esses dois números, por que que eu sugiro para você esses dois números, certo? De onde eles saíram, para você não achar que é simplesmente um chute que eu estou dando aqui, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai começar essa discussão? Bom, a gente vai falar primeiro de 5 variáveis que influenciam na sua decisão de quanto tempo você vai estudar, certo? Então vamos lá. Primeira variável é o objetivo que você tem com esse seu estudo. Se é um objetivo que tem prazo, por exemplo, né? E o quanto você já caminhou também para atingir esse objetivo, ok? Outra coisa é quanto conhecimento prévio você já tem. Ou se de repente está faltando base. Tá? Como é que é essa coisa do conhecimento prévio? Olha, às vezes você vai fazer um concurso daqueles que todas as pessoas que tenham qualquer graduação podem fazer. É óbvio que nas matérias de legislação, uma pessoa que tem formação em direito vai ter uma abordagem completamente diferente de uma pessoa que nunca estudou direito. Tá? Isso é conhecimento prévio. Mas às vezes também você está estudando, fazendo um concurso com pessoas só da sua área, mas em alguma coisa está faltando base. E aí você tem que tratar disso. Inclusive, se você tem interesse em estratégias para você lidar com a falta de base em alguma matéria, coloca nos comentários aqui. Quando eu peço para colocar nos comentários, é porque aqueles que forem mais comentados são aqueles que eu boto na frente da fila. Não quer dizer que vai sair semana que vem, porque a gente tem toda uma programação. Mas quanto mais comentários, quanto mais pessoas estiverem interessadas nesse tema, mais cedo a gente coloca o tema em pauta, certo? Então vamos lá. O próximo item, a próxima variável que a gente vai discutir mais para frente é a questão do limite físico. Não adianta a pessoa querer ficar em forma para o verão e começar a malhar no dia 1º de dezembro e aí resolver malhar 10 horas por dia. A gente sabe que não vai funcionar. No segundo dia ele está com uma lesão e acabou. Acabou o verão sarado dele. Então, no cérebro é a mesma coisa. Então, não adianta você ultrapassar os seus limites físicos, porque o que você vai conseguir é um burnout, é um estresse maior do que o necessário e que não vai render o resultado que você quer. Outra coisa é que métodos de estudo você está usando. Né? Existem métodos que te permitem estudar por mais tempo, existem métodos que são mais intensivos e aí você tem que estudar por menos tempo. Então a gente vai discutir tudo isso em mais detalhe. E também que hábitos de estudo você tem hoje e até que ponto você está disposto ou disposta a mudar esses hábitos de estudo. Aliás, se você já está me acompanhando há algum tempo, você sabe que tem um aulão para hábitos de estudo que eu preparei muito detalhado, com 3 estratégias para você adquirir qualquer tipo de hábito de estudo, mesmo aqueles que você não é muito afim, e eu vou deixar aqui no card, tá? Para você ver esse aulão. Se você ainda não viu, vai lá ver o aulão, mas depois que você acabar esse vídeo aqui, ok? Então essas são as 5 variáveis. Antes de discutir cada uma delas, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Não adianta ficar reclamando de coisas sobre as quais você não tem nenhum controle. Quer ver alguns exemplos? Olha só. Vamos falar de coisas em relação ao objetivo. Né? Geralmente a pessoa está estudando para o Enem, está estudando concurso, alguma coisa desse tipo, e aí ele começa a reclamar do prazo, que é muito curto, da concorrência, que é muito alta, da quantidade de conteúdo e tal.
Bom, primeiro que você não tem poder de mudar nada disso aqui. Você não tem poder de mudar a quantidade de pessoas que vão concorrer com você, nem o prazo, nem a quantidade de conteúdo. E segundo, que é igual para todo mundo. A concorrência é a mesma para todo mundo, o prazo também e a quantidade de conteúdo também. Então, não adianta ficar gastando energia reclamando dessas coisas. Outra coisa é, ai, me falta base, como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Você tem que buscar uma estratégia para resolver isso. Eu já me ofereci para fazer um vídeo especialmente sobre isso. Se você quer esse vídeo, faz o seu comentário aí. E não fica reclamando, ah, eu não vou conseguir porque falta base, ah, eu não consigo entender essa matéria porque falta base. Isso aí não leva a lugar nenhum. Do mesmo jeito que não leva a lugar nenhum você ficar reclamando das coisas que você deixou de fazer. Ah, eu devia ter sido um melhor aluno na época da faculdade, hoje eu saberia melhor, né? Hoje eu estaria melhor preparado para essa prova, para o mestrado, para esse teste da OAB, para esse concurso. Não adianta, o que já passou, certo? Então, deixa para lá e pensa de agora para diante. E outra coisa é das famosas injustiças. Ah, mas esse negócio é injusto, porque o fulaninho tem uma biblioteca em casa e eu tenho que caminhar até a biblioteca. Esse tipo de coisa também não leva você muito longe, não. Então, se o seu objetivo é conquistar aquilo que você almeja, reclamar é a última coisa que vai te ajudar, certo? Principalmente de coisas que você não tem poder de mudar. Agora sim, vamos falar de cada um daqueles fatores que a gente enumerou ali, que vão influenciar quanto tempo você precisa estudar para alcançar o seu objetivo. O primeiro fator é o limite físico. E aí tem várias questões aqui que você tem que prestar atenção. Por exemplo, um limite físico é a sua necessidade de sono. E se você não estiver com sono em dia, a tua aprendizagem é brutalmente prejudicada. Sem falar na saúde, tá? Eu não estou nem entrando na área da saúde, mas a tua aprendizagem mesmo, a tua capacidade de concentração, de raciocinar, de memorizar, tudo isso fica prejudicado. Então não adianta você dormir menos para estudar um pouquinho mais, porque você vai estar trocando, não é nem 6 por meia dúzia, você vai estar trocando 6 por 5, certo? Outra coisa é a sua capacidade de concentração. Todo mundo tem um limite ali de capacidade de concentração, pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas em algum momento você tem que fazer uma pausa. Isso é muito importante. Tem gente que está assim às vésperas de uma prova importante, aí quer estudar 3 horas sem parar. Isso é equivalente a você chegar na academia, pegar um aparelho e querer fazer 200 repetições sem parar. Não vai conseguir, você vai arrumar uma lesão. E lesão no cérebro significa que você vai ficar muito tempo para se recuperar também. Que a lesão, eu considero o equivalente de uma lesão muscular, o burnout, a famosa síndrome de burnout, que é quando a pessoa não consegue mais raciocinar nem quanto é 2 mais 2. Isso acontece, tá? Se você exagerar na dose. Outra coisa é o teu biorritmo. Cada pessoa tem uma maneira de funcionar diferente. Então, tem pessoas que rendem mais pela manhã, tem pessoas que rendem mais à tarde, tem pessoas que rendem mais à noite, né? Então, você tem que observar isso em você e tentar, no máximo possível, respeitar essas características suas que normalmente não dá muito para mexer. Em seguida, tem os limites do próprio corpo, porque até então a gente está falando um pouco dos limites do cérebro mesmo, né? O biorritmo tem a ver com o corpo inteiro, na verdade o cérebro está dentro do corpo, mas você tem que ver os limites do corpo, por exemplo, a tua coluna não aguenta ficar sentada tempo demais. Então essa pausa aqui é para você dar um respiro na sua concentração, é para você memorizar melhor, mas é também para você fazer um alongamento, para você levantar, para você se mexer, para que você possa dar um tempo para o seu corpo. E tem os limites específicos do cérebro também, né? O quanto esse cérebro está acostumado a ler durante muito tempo, o quanto esse cérebro está acostumado a fazer raciocínios abstratos durante muito tempo. Então, tudo isso tem implicações no tempo que você precisa para estudar, para chegar num objetivo qualquer. E você nota que algumas dessas coisas eu marquei com esse X vermelho aqui e algumas dessas coisas eu marquei com uma estrelinha amarela. Isso tem uma razão de ser. Essas coisas que eu marquei com X vermelho, que são o sono e o biorritmo, que estão mais ou menos interligados, elas são coisas
que não mudam, não adianta. Não tem essa história de que, não, tem gente que se acostuma a dormir 5 horas por noite. Não, 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 não. As variações de necessidade de sono, elas existem ali em torno das 8 horas. Então, tem pessoas que conseguem ter um limite em torno das 7, outras que conseguem em torno das 9, mas fora esse limite aí de 1 hora para mais ou para menos, a pessoa está se enganando. Ou ela tem um problema sério de sono. Isso está deteriorando o cérebro dela e a capacidade dela de estudar. Então não adianta nada você ficar horas e horas e horas quando o seu cérebro já não está funcionando mais, né? Então essas coisas não mudam. Você precisa cuidar do seu sono, você precisa respeitar minimamente o teu biorritmo, para que você tenha o melhor rendimento possível e, portanto, precisa estudar menos tempo para atingir os mesmos objetivos. As coisinhas que estão, né, os detalhezinhos aqui que estão com a estrelinha dourada, quer dizer o seguinte, que você pode melhorar, né? É uma coisa que você trabalha e tem uma melhoria contínua, por exemplo, na sua capacidade de concentração. Tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos sem se desconcentrar. Essa pessoa precisa trabalhar mais a sua capacidade de concentração com várias técnicas também que existem e aumentar esse tempo. O próprio estudo, se você determina, eu vou começar com 15 minutos entre cada pausa. Beleza, você começa com 15 minutos, faz isso durante 15 dias, um mês, depois você aumenta um pouquinho, e aí você vai melhorando a sua capacidade de concentração. Com relação ao corpo também, se você faz uma atividade física, se você se alonga de tanto tempo, você pode melhorar a sua capacidade de aguentar um ritmo mais forte de estudos, ok? Para compensar o tempo que você fica sentado, por exemplo. E o cérebro é super plástico, né? Existe um negócio chamado neuroplasticidade que é maravilhoso. Então você pode aumentar em muito as suas capacidades cognitivas em geral. Não só a capacidade de concentração, mas a capacidade de raciocinar em níveis cada vez mais interessantes, mais abstratos, a capacidade de memorizar. Existem muitas técnicas para você memorizar de uma forma muito mais inteligente. E todas as funções cognitivas, em geral, você tem como produzir uma melhoria contínua através de treinamento. Você vai treinando aquela habilidade de forma que cada dia ela se torna mais fortalecida. Então, essas são coisas que você pode sim investir em melhorar, desde que você tenha o sono em dia e respeite aí o seu ritmo, o ritmo do seu corpo, certo? Então, esses são os limites físicos. A segunda coisa, o segundo fator importante é que métodos de estudo você usa, tá? E aí é o seguinte, se você usa as coisas que você aprendeu na escola, as coisas que você fazia na escola, você não vai muito longe com isso, não. Você vai ter que estudar muito mais. As coisas que a gente aprendeu a fazer na escola, elas são extremamente improdutivas. Então, normalmente, você estuda muito para obter muito pouco resultado em termos de uma aprendizagem real. Então, se você só usa aquilo que você sempre fez na escola, na faculdade, não sei o quê, você está aprendendo mal. Aí tem algumas pessoas que se conscientizam um pouco disso e começam a recorrer a alguns hacks, algumas dicas rápidas. Tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes quem está dando um hack é uma pessoa que tem mais ou menos a mesma experiência de estudo que você, não tem nenhum tipo de conhecimento em técnicas e no processo de aprendizagem também. Então, os hacks, eles geralmente ajudam em situações muito pontuais. Eles podem ajudar, podem ser bons. Eu mesmo, de vez em quando, publico alguma coisa rápida que você pode fazer para melhorar uma certa área ali, para atingir um objetivo pontual, mas o ideal é que você conheça os métodos de estudo que têm uma relação com o conhecimento científico, tanto em ciência cognitiva quanto em neurociência. Porque esses são os métodos que vão te dar resultados mais robustos, mais profundos em termos de aprendizagem e que também vão te economizar mais tempo. Isso é importante. Algumas pessoas acham que usar método de estudo é perda de tempo, quando na verdade o método de estudo ele só é bom se ele é um método que te dá ou velocidade ou profundidade e às vezes te dá as duas coisas. Tá? Não adianta você usar um método que parece bonitinho, mas que no final das contas não está te dando grandes diferenciais aí em relação ao que você já fazia.
ok? Mas a coisa mais importante de tudo isso não é você conhecer os métodos. Se você está me acompanhando aqui, você já aprendeu várias coisas. Se você conhece o blog, você aprendeu várias coisas, você conhece vários métodos. Mas você está aplicando? Então não adianta nem aqueles hacks que de repente podem te dar uma ajuda pontual aqui e ali. Se você usar uma vez só, ele vai te dar aquela ajudinha só e nunca mais vai servir para nada. Né? E os métodos mais poderosos, então, aí é que você está perdendo tempo mesmo. Você aprendeu um senhor método de memorização, por exemplo, mas na hora que você tem que memorizar alguma coisa, você não memoriza, você não usa o método, você fica memorizando por repetição exaustiva, que a gente chama de força bruta, e aí você está perdendo seu tempo. Né? Então, é interessante que você se dedique a descobrir e aplicar métodos de estudo que sejam mais eficientes, de forma que o tempo que você vai precisar estudar, ele se reduza e que a aprendizagem que você tira desse tempo seja a maior possível, certo? Agora vamos falar dos tais hábitos de estudo. Aí você fala assim: ah, mas eu não tenho hábitos de estudo. Com certeza você tem hábitos de estudo. Se você fala assim: não, mas eu estudo de véspera de prova, eu só faço isso. Esse é o seu hábito de estudo. Ele é péssimo, tá? Para aprendizagem, para nota, para tudo. Mas é o seu hábito de estudo. Então, quando a gente fala em hábito de estudo, a gente está falando em fazer trocas, né? Mas é interessante que você analise aí os seus hábitos de estudo. E como eu já disse no início, tem um card aqui em cima, onde você vai encontrar um aulão completaço, com 3 estratégias diferentes para você adquirir novos hábitos de estudo, de uma forma que eles realmente permaneçam. Porque não adianta você se empolgar todo com um método e fazer uma semana e depois largar. Aí ele não vai fazer efeito. Ou vai fazer tão pouco que nem vale a pena. Mas vamos lá, vamos falar dessa questão dos hábitos de estudo. Tá? Como eu disse, você tem hábitos de estudo, só que alguns deles são produtivos e outros são terrivelmente improdutivos. Então você tem que analisar aí se os seus hábitos estão rendendo bons resultados ou não. Se eles estão exigindo um esforço sobre-humano ou se eles estão fazendo com que você consiga ter uma vida tranquila, normal, assim, intensa, mas que você consiga gerenciar, organizar as coisas aí, tá certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui do que seriam hábitos improdutivos. Tá? Quando eu falo um hábito improdutivo, eu estou falando de um método, um hábito, em que você tem uma aprendizagem por hora de estudo muito pequena. Então você fica lá 2 horas fazendo aquele negócio e no final das contas você aprende muito pouco. Tá? Então, quais seriam? A revisão de véspera de prova. Ela pode funcionar de repente para você conseguir aquela nota que você precisa desesperadamente. Tá? Mas o grau de aprendizagem ele diminui muito. Tanto que se você deixar para fazer a prova na semana que vem, você acaba tendo que fazer outra revisão de véspera, né? Então, isso aqui é memória de curto prazo. E se você quer um objetivo um pouco mais ousado, um pouco mais interessante, você certamente vai ter que aprender a usar a sua memória de longo prazo. Também tem um vídeo para isso aqui, falando sobre memória de longo prazo, lá nos cards, eu vou deixar aqui nos cards para você, e você pode olhar depois. Inclusive, aquela técnica que eu ensino no vídeo sobre memória de longo prazo é uma técnica que te ensina a usar os intervalos da maneira melhor possível. Tá? Outro hábito altamente improdutivo, estudar com música. Quando você está estudando com música, você está meio que fazendo uma procrastinação disfarçada. Porque uma parte do teu cérebro está prestando atenção na música. Então não adianta dizer, não, mas se for música clássica, barroca, não sei o quê. Não. Nosso cérebro não foi feito para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É uma limitação que a gente tem. E aí a gente tem que lidar com ela. E a forma de lidar com ela é não pôr música na hora que você está estudando. Deixa lá 1 hora para você. Você gosta de música? Não tem problema nenhum. Usa um método produtivo que faça com que você precise estudar menos e depois você tem lá a sua meia hora para curtir a sua música sem nada te atrapalhando, porque aí você não curte nem a música nem aprende direito. Leitura lenta. Esse é um problemaço. As pessoas acham que quando estão estudando elas têm que ler bem devagarinho, mas isso dá sono, isso prejudica a compreensão, isso diminui a tua concentração. Então tá tudo errado. Então, aquele professor que, quando você fala assim, professor, eu não entendi esse parágrafo aqui. Ah, meu filho, lê um pouco mais devagar que você vai entender. Ela está te prejudicando, porque, na verdade,
Quem lê bem, lê muito rápido. E uma coisa está diretamente ligada com a outra, porque quando você lê mais rápido, você compreende melhor e fica mais concentrado na leitura, certo? Mas isso é uma discussão para um vídeo inteiro. Outro método extremamente improdutivo é o método da decoreba. O que é decoreba? Decoreba é memorização sem compreensão. Então a pessoa tem lá uma lista de coisas, que é sei lá, 10 páginas de conteúdo que ela tem que memorizar para a prova, que ela deveria aprender para fazer a prova, e ela resolve, nas vésperas, né, dessa prova, decorar aquilo que ela não entendeu nada direito. Esse tipo de memorização leva muito mais tempo do que uma memorização feita a partir de um material que você já compreendeu. Vai durar muito menos, porque você não consegue fazer associações significativas, e vai exigir um esforço muito maior do que o necessário para você memorizar num contexto em que você está entendendo aquilo que você está memorizando, certo? Então, a decoreba é um hábito extremamente improdutivo. E outra coisa são anotações mal feitas. A anotação ela é o primeiro passo do processo de aprendizagem. Então, você vai lá para a aula, vai lá para o seu livro e começa a estudar. Se você não fizer nenhuma anotação, você está fazendo só uma leitura de lazer. Que você vai ter que voltar em algum momento para fazer algum tipo de marcação, de anotação de alguma coisa. Se você anota demais, por exemplo, aquele aluno que anota tudo que o professor fala, você também não está aproveitando bem essa anotação. Porque, na verdade, essa anotação ela está impedindo você de raciocinar. Porque você só se preocupa em anotar cada palavra. Você não tem nem tempo de pensar. Ou às vezes você faz a anotação até um pouco resumida, mas o foco do seu resumo está errado. Você não foca nas coisas que são realmente importantes, porque você não desenvolveu essa capacidade de selecionar o joio do trigo, de selecionar o que realmente importa, daquilo que é simplesmente uma informação adicional ali, que não é uma informação que você vai precisar dela mais tarde. Certo? Então, esses são exemplos de hábitos improdutivos, em que o quanto você aprende por hora investida é muito baixo. E o oposto disso, obviamente, são os hábitos produtivos, que são aqueles hábitos em que o grau de aprendizagem que você obtém por cada hora que você investe é muito mais alto. Vamos ver alguns exemplos aqui. Revisão diária. Esse assunto aqui é impressionante. Porque eu botei uma estrelinha aqui porque ele é muito importante, porque é muito fácil de fazer, é muito rápido de fazer e tem um efeito monstruoso sobre o seu rendimento. Então, por exemplo, você está fazendo faculdade, você tem lá 5 aulas durante a manhã, você estuda, revisa rapidamente aquilo que você estudou de manhã. Mas tem que ser hoje, tem que ser dentro das 24 horas iniciais, porque senão a curva do esquecimento acaba com aquilo que você estudou e você tem que praticamente reaprender de novo. É muito gasto de tempo. Então, a revisão diária, as pessoas resistem muito em fazer revisão. A revisão diária, ela é uma economia de tempo. As pessoas acham que estão perdendo tempo. Não, eu tenho que estudar outra coisa. Eu tenho que estudar coisa nova. Não. Mas se você ficar só estudando coisa nova e não revisar, você vai perdendo pelo caminho. É como se você estivesse enchendo um balde furado, tá? Então, simplesmente sentar e fazer ali por uns 15 minutos uma revisão rápida de tudo que você viu naquele dia de aulas, mesmo que seja um vídeo aula, você está estudando em casa, em EAD e tal, tira um tempinho mais para o final da tarde, que seja, ou se você estudou de tarde, mais para o final da noite, para você dar uma olhada nesse material, porque isso aqui vai te economizar um tempo absurdo. Outra coisa, estudar sem distração, principalmente com o celular desligado. Mas eu estou falando desligado e, de preferência, em outro cômodo da casa. De preferência na mão da sua mãe. Para que, se você quiser pegar o celular, ela vai saber que você está furando o combinado ali do estudo. Então, por quê? Porque o celular é extremamente atraente. A gente está viciado em um monte de coisas no celular, em um monte de notificações, em um monte de pequenos prazeres. Então, só de olhar o celular, a tua concentração já piora. Isso tem estudos provando isso. Então, o celular ele tem que estar longe de você e desligado. Não é em modo avião, não é no silencioso, não, é desligado, certo? Outra coisa, as anotações, né, que eu falei.
As anotações ideais, elas não são nem zero, porque, não, o professor me dá o PDF dos slides. Tá, mas você precisa anotar, não é para anotar o mesmo que está no PDF, é para você aprender. E o ideal é que você faça isso por meio de palavra-chave, porque também tem experimentos mostrando isso. Quando você anota por meio de palavra-chave, você tem um rendimento muito melhor do que quando você anota tudo que o professor fala. Mapas mentais seriam o passo adiante, ou seja, você já consegue extrair as palavras-chave que são realmente importantes, e aí, para dar uma estrutura nisso e tornar isso ainda mais interessante do ponto de vista do quanto você consegue aprender dessa anotação, é você fazer um mapa mental. O mapa mental, inclusive, pode ser a revisão da anotação que você fez com palavras-chave. E eu já publiquei na semana passada um tipo de anotação, para quem não gosta de mapas mentais, eu acho o mapa mental a melhor ferramenta de aprendizagem da face da Terra e ponto final. Inclusive, se você quiser saber por quê, se você quiser que eu faça um vídeo mais recente, mais elaborado sobre como fazer mapas mentais e por que eles funcionam tão bem, também deixe os seus comentários aí, que aí eu vou colocando ele na frente da fila. Mas eu deixei na semana passada, vou deixar aqui no card, um vídeo sobre anotações de Cornell, que são a minha segunda forma de anotação preferida. Anotações de Cornell bem feitas funcionam muito bem, são bastante eficientes, te trazem um grau de aprendizagem por hora investida bastante bom, certo? E por fim, você fazer uma memorização significativa. Se você conhecer métodos de memorização, melhor ainda. Mas no mínimo, você só deve se esforçar para memorizar depois que você conseguiu entender. Tentar memorizar um negócio que você não entendeu é um gasto de tempo e de energia absurdos. E você vai perder essa informação com muita facilidade. Então, primeiro você entende, depois você memoriza. São dois processos diferentes, ok? Então, esse é uma estratégia muito boa também. Então, esses são hábitos assim, eu estou falando de hábitos mais usuais que as pessoas têm, tá? Não estou falando de métodos de estudo mais elaborados. Como eu disse, é importante que você aprenda métodos de estudo mais elaborados, porque eles vão te dar um ganho de produtividade muito grande. Mas você pode ir fazendo isso aos poucos e melhorando os seus hábitos de estudo aos poucos, trocando hábitos improdutivos por hábitos mais produtivos. Agora vem os números. Agora é a hora dos números. Eu prometi para você no início que você não ia sair daqui sem uma resposta concreta e objetiva para sua pergunta: quantas horas eu devo estudar, né? Então a gente fala de todas essas coisas que influenciam e que você pode melhorar para que você ou estude menos tempo, porque você tem uma certa quantidade de coisas que você quer estudar que está bem delimitada, ou você estude o mesmo tempo que você está estudando hoje, ou um pouquinho mais até, mas que você tire desse tempo a maior quantidade de aprendizagem possível. Tá? Então, que números são esses? Nós vamos falar em cima de uma técnica que é uma das técnicas mais incríveis que apareceram nos últimos tempos em relação à aprendizagem e que eu mostrei no vídeo em que eu falo de memorização de longo prazo. Tá? Vai estar no card aqui também. Essa técnica se chama aprendizagem espaçada. Então, o vídeo lá é como formar memória de longo prazo, mas a técnica que eu ensino lá dentro se chama aprendizagem espaçada. E ela faz um uso bem inteligente e bem fundamentado do período de estudo e dos intervalos. E, normalmente, uma sessão típica de aprendizagem espaçada leva mais ou menos 1h30. Você teria 3 períodos de estudo de 20 minutos e 2 intervalos ali de 10 minutos. Aí tem os 10 minutos para a próxima sessão, dá mais ou menos 1h20, 1h30. Diante disso, a gente pode, de uma forma bem fundamentada, dizer o seguinte para você: qual o mínimo que você deveria estudar por dia? Pelo menos uma sessão de aprendizagem espaçada, que demora aí 1h30. De repente, mais uns 15 minutos da revisão ali diária, você vai ter aí 1h30, 2 horas de estudo. Isso é o que eu acho que todo ser humano na face da Terra deveria estudar, porque o mundo está mudando muito, o conhecimento está sendo produzido a uma velocidade da luz e a gente precisa, no mínimo, estudar todo dia alguma coisa nova, para não ficar tão para trás. Não que a gente vai conseguir dar conta de tudo, mas pelo menos a gente não vai ficar tão para trás, certo? Então, esse seria o tempo mínimo. Mas por que eu estou dizendo que esse tempo mínimo de 1h30 é
1h30, porque esse é o tempo de uma sessão típica de aprendizagem espaçada. Então, se você estuda da melhor maneira possível, que seria com a aprendizagem espaçada, no mínimo você vai fazer uma sessão, vai pegar uma matéria e vai se dedicar para ela. Vai pegar um assunto, um capítulo de um livro e vai se dedicar para aquilo, certo? Agora, mas Ana, uma sessão por dia, 1h30 por dia, não vai dar conta, por mais incrível que seja e mais produtiva que seja a aprendizagem espaçada. Beleza, até quando eu posso ir? Eu tô estudando para um concurso difícil, eu estou fazendo Enem para medicina, como é que eu faço e tal? Aí você tem que entrar na questão do limite do seu cérebro e no limite do seu corpo. E aí o máximo que eu sugiro é de 3 a 4 sessões de aprendizagem espaçada, o que vai dar aí de 6 a 7 horas de estudo. Isso aí bate com algumas outras pesquisas que mostram mais ou menos esse tempo. Isso aí é o máximo do máximo. Se você fizer as pausas direitinho, você vai ter sessões de estudo bem intensas, porque você está usando a aprendizagem espaçada. Então você vai estar realmente consumindo ali o teu cérebro, mas pelo menos vai ser um consumo de energia bem empregada, porque aí você vai tirar o máximo de aprendizagem de cada sessão. E no final de 6, 7 horas, o teu cérebro pede água, porque você não consegue ir além disso. Tem aquelas pessoas que estão, de repente, estudando para um concurso, para um vestibular super mega concorrido, e falam, não, eu estudo 12 horas por dia. Não estuda 12 horas por dia. Não estuda. Uma boa parte desse tempo ela está procrastinando, muitas vezes sem perceber. Às vezes ela percebe, mas ela gosta de dizer por aí que estuda 12 horas por dia, até porque os pais dela não enchem a paciência, né? As pessoas que estão em volta não enchem a paciência. Pô, ela estuda 12 horas por dia e tal. Mas você não aguenta, o cérebro humano não aguenta essa carga. Principalmente se você estiver estudando a sério. Então, o máximo que você vai aguentar aí é de 6 a 7 horas bem estudadas, dá para você atingir praticamente qualquer objetivo. Desde que, obviamente, você não faça aquela coisa de no dia 1º de dezembro resolver que vai ficar sarado para o verão. Né? Então, se você tem um objetivo ambicioso de passar naquela faculdade de medicina dos sonhos, passar naquele concurso dos sonhos, aí você precisa começar com antecedência e usar bons métodos de aprendizagem. Então eu cumpri a minha promessa, eu dei para você os números e de onde vêm esses números. Agora cabe a você fazer aí um planejamento de como que você vai resolver aí a sua questão com os seus objetivos. Para isso, você tem vídeos aqui no canal sobre planejamento de estudos. O que não couber nos cards, eu vou colocar então embaixo do vídeo, tá certo? Você tem os vídeos sobre memória de longo prazo, que está lá na coisa de aprendizagem espaçada. Você tem vídeos sobre anotações de Cornell, que vão te ajudar a fazer uma anotação que vai te ajudar depois a revisar melhor, mais rápido, que vai te ajudar a entender melhor e tal. Então, todas essas coisas vão se somando de forma que você vai se tornando um estudante cada vez mais produtivo. E com isso, cada hora que você dedica aos estudos vai valer mais a pena. E é isso que eu quero para você. Que você consiga se dedicar aos estudos sentindo que está valendo a pena. E isso vai te dar uma injeçãozinha de dopamina, o que significa que você vai mexer com o circuito do prazer. Isso significa que você vai começar a construir uma relação mais legal com os estudos. Você não vai ficar mais naquela coisa de estudar é chato, tá? É por aí que a gente faz. É você melhorando o resultado que você obtém de cada hora de estudo, é que você consegue estabelecer uma relação amigável com a ideia de estudar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha maroto pra gente e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque toda terça e toda sexta tem vídeo novo aqui com dicas muito legais para você melhorar a sua aprendizagem, torná-la mais inteligente, mais produtiva e mais feliz, mais divertida. Tá bom? Tchau!